A gente acabou de publicar aqui o Renan Ramalho, urgente, o Celso de Mello suspendendo os processos contra o Deltan, que seriam julgados amanhã no Conselho Nacional do Ministério Público. Na verdade, ele suspendeu 2 dos 3 processos, os 2 mais importantes. Já vou falar deles. A remoção, o que ele disse aqui na decisão dele? A remoção do membro do Ministério Público de suas atribuições, ainda que fundamentada em suposto motivo relevante e interesse público, deve estar amparada em elementos probatórios substanciais produzidos sobre o crivo do devido processo legal, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de violação aos postulados constitucionais do promotor natural e da independência funcional do Ministério Público, tá? A defesa do procurador apontou uma série de irregularidades nos processos movidos por Renan Calheiros e Cátia Abreu, que acusam Deltan de atuar politicamente sem isenção à frente da força-tarefa. Entre os problemas está a rejeição de depoimentos de 38 testemunhas de defesa indicadas por Deltan nos processos, principalmente de colegas da força-tarefa, e a inclusão de acusações novas, sem direito à ampla defesa ou antigas já arquivadas pelo próprio CNMP. O processo da Cátia Abreu, por exemplo, lista fatos, né, como a criação do fundo da Lava Jato com dinheiro pago pela Petrobras nos Estados Unidos, decisão que já foi suspensa pelo STF, sem punição ao Deltan, ou seja, o objeto já se perdeu. As palestras, né, em favor da Lava Jato, julgadas também legítimas do CNMP, ou seja, o objeto também se perdeu aqui, e a própria existência de reclamações disciplinares no CNMP contra a Força-Tarefa, a maioria apresentadas por políticos alvo das investigações e que já foram arquivadas, tá? Ou seja, o objeto também já se perdeu. No final de julho, o relator Bandeira de Mello, já vamos falar dele aqui, ainda incluiu na acusação uma suposta colaboração do FBI na Lava Jato, a suspeita de que a Força-Tarefa investigou de forma camuflada Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre e as fake news de que a Força-Tarefa fazia grampos telefônicos ilegais dentro do MPF. Ou seja, só bobagem, boatos, alguns aqui já desmentidos de forma categórica, outros aqui ainda sob investigação. Quer dizer, o nosso querido Bandeira de Mello fez um X-tudo, né? Fez um X-tudo desse processo. Quem é Bandeira de Mello? Temos a foto dele aí? Vamos pegar e mostrar a carinha dele aqui, vamos dar um expose no Bandeira de Mello, porque Bandeira de Mello, pra vocês terem uma ideia, vocês já sabem, né? Bandeira de Mello é figura ali indicada, né, pelo Renan Calheiros, que é um dos autores ali de um desses processos, de uma das representações contra o Deltan Dallagnol. Mas ele não é só apadrinhado do Renan. Ele tem muita força, né? Já lá, inclusive no Senado e também lá no CNMP. Por quê? Porque ele, gente, foi, inclusive, o escrivão do impeachment da Dilma Rousseff. E saiu da cachola dele a interpretação constitucional de que você poderia cingir, né, o texto constitucional cassando o mandato da Dilma Rousseff sem, né, ou seja, melhor, garantindo, ainda mantendo os direitos políticos dela. Porque no texto constitucional diz o seguinte, o presidente impeachado, né, ele é cassado, perde o mandato e fica proibido, né, ele perde os direitos políticos dele, fica proibido de participar de novas eleições por 8 anos. E o querido Bandeira de Mello sugeriu para o Lewandowski, olha, a gente consegue botar uma vírgula aqui, né, botar uma vírgula aqui, olha ele aí, ó. E a gente então caça o mandato, mas dá uma aliviada para Dilma Rousseff e mantém os direitos políticos dela. Então esse é o Bandeira de Mello, olha aí, ó. Figura realmente com as costas largas. Dá para ver aqui que vocês veem que realmente o terno dele chega a envergar, né? Por causa das costas largas dele. É isso. Bom, vamos entrar na última trincheira da Lava Jato. Apesar da decisão do Celso de Mello, o risco está presente, os processos, as representações não foram anuladas nem canceladas, ainda vai ter discussão de mérito disso, etc. A única coisa que o Celso de Mello fez foi suspender, né, quer dizer, tirou a urgência da decisão que estava sendo tomada amanhã de atropelo. Tá? Mas vamos entender o que está em jogo e o que essa gente, né, colocou aí na pauta para tentar tirar o Deltan da Lava Jato. Na reportagem de CD Silva.
Em 10 de agosto, Deltan Dallagnol pediu ao STF para suspender 2 processos contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público, que buscam afastá-lo da Lava Jato. Na mesa do Conselho estão pedidos dos senadores Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, e Cátia Abreu, do PP do Tocantins, para punir Deltan pelo seu comportamento. Renan Calheiros acusa Deltan de ter usado as redes sociais para atingir sua reputação e evitar sua eleição à presidência do Senado no começo de 2019. O senador de Alagoas, fã de Augusto Aras, escreveu que para Deltan tudo se resume à luta do bem contra o mal e afirmou que Deltan não apresentou prova de que Renan tenha afrontado a Lava Jato. Cátia Abreu pediu a remoção do coordenador da Lava Jato. Para a senadora, um dos episódios mais emblemáticos e estarrecedores envolvendo o procurador foi a celebração do acordo com a Petrobras, no valor de mais de 680 milhões de dólares, que criaria uma espécie de fundação Lava Jato. O acordo foi anulado a pedido de Raquel Dodge. Para Cátia Abreu, a orientação de Deltan mostrou usurpação de competências e falta de apego aos deveres constitucionais. Até o começo da noite desta segunda-feira, Celso de Mello ainda não havia decidido sobre os pedidos de Deltan. Mesmo que o decano do STF atenda aos pedidos de Deltan e suspenda os 2 processos, uma outra reclamação contra o coordenador da Lava Jato ainda estará na pauta do Conselho. O autor dessa reclamação se chama Lula. É isso aí. Eu estou vendo aqui as últimas notícias aqui para manter vocês atualizados. O processo que sobrou, inclusive, que vai ser julgado amanhã, é o do Lula, que faz referência, vejam só, ao PowerPoint do Deltan. Vocês lembram? Olha, eu já vi o Lula recorrer desse PowerPoint, reclamar em primeira, segunda, terceira, quarta instância. Há anos tá essa história, essa novela, por causa do PowerPoint. Por quê? Porque o Deltan botou o PowerPoint lá e colocou o Lula no centro, né, do esquema criminoso, do maior esquema criminoso do planeta, justamente porque era disso que se tratava. O que o Lula reclama, a defesa do Lula reclama? Não, tem que parar com esse negócio de se pronunciar sobre algo, o Ministério Público, né, tem que parar de se pronunciar sobre algo que não esteja ali, não seja objeto da investigação. Mas olha, era o objeto da investigação. O Lula era o investigado, tá? Era o investigado. Então, uma bobagem que a gente também espera que seja arquivada amanhã. Olha, gente, vocês vão ver daqui a pouquinho na entrevista que eu fiz com o Deltan e com o Pozzobon, também procurador da Lava Jato. A entrevista está fantástica. O CNMP era para ser um órgão correcional, administrativo ali, interno. Virou um muro de lamentações de corrupto, né? Desses criminosos. O sujeito, não basta ele ser condenado em primeira, recorrer, condenado em segunda, recorrer, condenado em terceira, recorrer, condenado em quarta lá no STF, com todos os recursos protelatórios que vocês conhecem. Não basta. Ele usa os órgãos administrativos, como o CNJ para atacar os juízes, o CNMP para atacar os procuradores. Então o CNMP está gastando o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro do pagador de imposto, para ficar analisando representação feita pelo cara que está condenado. Não teve nenhum problema na condenação, porque a condenação existe justamente... Por que você tem 3, 4 até instâncias no Brasil? Justamente porque se o MP atuar de forma irregular, a segunda instância olha assim, bom, mesmo que o primeira instância tenha ali alguma, né? O cara assim, não, pá, condena-se. Na segunda instância você tem desembargadores que vão olhar e falar assim, não, o MP não sustentou aqui a acusação dele. Então está cancelado. Não é assim que funciona. O cara é condenado 3, 4 vezes e vai ainda no órgão administrativo para reclamar do procurador, né? Então, assim, é uma vergonha, virou realmente muro das lamentações desses criminosos. Mas vamos lá. Bom, aí a decisão além da decisão do Celso de Mello, tivemos hoje também a decisão do Fux, suspendendo justamente uma outra punição ao Deltan lá no CNMP. A punição foi aprovada por 8-3, tá? Em novembro do ano passado, por causa de uma entrevista que ele deu para a CBN.
Na entrevista, o Deltan disse que o STF passava a mensagem de leniência a favor da corrupção em algumas de suas decisões. Opinião dele. Próximo. Só que o Fux julgou plausíveis os argumentos da defesa de que o processo estava prescrito no momento do julgamento do CNMP e de que a decisão afrontou o direito à livre manifestação. Mais uma vez, ao conceder a liminar, Fux considerou ainda que a manutenção da punição poderia agravar a situação de Deltan e ser usada contra ele amanhã no Conselho, na votação dos processos movidos por Renan, Kátia e Lula. Nesses processos, num deles, a senadora inclusive pedindo aí o afastamento do procurador. A iminência do julgamento de outros feitos disciplinares, nos quais eventuais condenações poderão vir a ser agravadas pela vigência da penalidade objeto da presente ação, revela a existência de perigo in mora apto a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência na espécie. Bom, tá aqui o juridiquês, mas deu para entender porque eu já expliquei para vocês. Próximo. Pode botar, pode pular. Bom, e o Deltan está aqui recebendo realmente muito apoio de dentro do próprio Ministério Público, porque a remoção do procurador natural, com base em motivo, motivo simplório, né? Os caras estão acusando ele de crime de opinião, ele não está sendo julgado por ter cometido promovido algum tipo de denúncia, né? Manipulado provas, né? ter falhado ali na decisão dele. Não, ele está sendo punido, estão tentando puni-lo por quê? Por falar, né? Por dar a opinião dele. Né? Então, mais de 2.000 procuradores e promotores lançaram um manifesto contra perseguições e retaliações. E esse número já aumentou, estava em quase 3.000. Não só no Brasil, também se manifestaram os procuradores da Lava Jato no Peru. Peru que mandou prender, né? Mandou prender presidente, ex-presidente, sentaram o cacete lá. Aliás, essa é uma outra questão importante. Fica a turma do Lula falando, a Lava Jato fez isso, a Lava Jato fez aquilo, é um complô, parará, parará. Aí você tem um compartilhamento de provas com procuradorias de outros países, né, que também foram palco de crimes, né, dessas empreiteiras todas que atuavam na região, na América Latina inteira, na África. E aí a procuradoria desses países também fez acordo de delação, também levantou material probatório, também condenou. Então vários ex-presidentes que receberam grana, propina da Odebrecht, da Camargo Corrêa, condenados e alguns presos, né? Então não adianta ficar essa narrativa folclórica, inclusive narrativa que agora está sendo absorvida e replicada pelos bolsonaristas. Então está aqui, os procuradores da Lava Jato se manifestando, dizendo o seguinte, que as ações que buscam afetar a independência dos procuradores, e especialmente do procurador responsável pelas investigações do ato de corrupção, são de preocupação internacional. Nós nos identificamos com a força-tarefa do procurador Deltan, que em janeiro de 2019 respaldou o trabalho da equipe especial do MP do Peru diante da destituição arbitrária dos procuradores Rafael Vela e José Domingos Pérez da equipe especial, diz a nota dos procuradores. Ou seja, lá também os corruptos, né, também montam a sua ofensiva para destruir a Lava Jato lá. Então não é uma questão só aqui do Brasil, não. Bom, o Moro também se manifestou em apoio ao Deltan Dallagnol, dizendo justamente que, olha, a Constituição estabelece prerrogativas para os membros do MP, como a de não ser removido. Essa é a garantia para poder trabalhar com independência. O trabalho da Força Tarefa da Lava Jato, coordenada pelo Deltan, é um marco para o combate à corrupção, né? Então, realmente, não tem sentido. Próximo. Pode pôr, próximo. Bom, e aí lembrando, né? Muita gente acha que a Lava Jato já acabou, que pode fechar, que não tem mais nada para investigar. Bom, tá aqui, ó, 400 investigações ainda em andamento. Segundo o próprio Deltan, no curto e médio prazo, expectativa de 30 ou 40 denúncias e operações. Vocês vão lembrar, na entrevista que eu fiz com o Carlos Fernando, eu questionei, falei, Carlos, eu investiguei muita coisa como jornalista, né, e vi a Lava Jato deixando muitas pontas soltas para trás, muitas investigações que eu falo, bom, isso aqui tinha que ser apurado. Critiquei diversas vezes,
né? Eu aponto o dedo, coloco o dedo na ferida e falo assim, vocês têm que investigar isso aqui, está deixando o outro passar ali. E aí ele falou, não, realmente ficou muita coisa para trás, porque o volume é muito grande, né? Você tem que ali estabelecer prioridades, mas é sempre bom retomar, né? Revisar essas investigações e retomar. Por isso, gente, isso explica também o medo, né? O medo do sistema com relação ao que a Lava Jato ainda pode fazer. 400 investigações em andamento. Próximo. Bom, a gente já tinha feito um levantamento, nossa equipe aqui apurou que já existem, ainda bem que foi suspenso o julgamento de amanhã, porque já existem 6 votos contra o Deltan entre os atuais 11 membros do CNMP. 2 votos virão de membros indicados pela OAB, outros 2 de conselheiros oriundos do Legislativo e um 5º do juiz indicado pelo STJ. E é possível que o 6º voto venha do vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros, que deve presidir a sessão. Só para vocês terem uma ideia, eu vou destacar aqui ele, porque o Jacques é justamente quem assina aquele pedido, aquela petição para ter acesso às bases de dados das lava-jatos do Rio, de São Paulo e do Paraná. Então, eu duvido muito que o voto dele seja a favor do Deltan. Próximo. Pode botar. O Bandeira de Mello, eu mesmo apurei aqui a informação, ele já estava tentando no final da tarde manipular o processo, mais uma vez, como ele já fez até aqui, né, e transformar o X-Tudo numa acusação de exercício ilegal da atividade político-partidária por parte do Deltan, simplesmente porque ele falou mal do padrinho dele. O Deltan, na época que estava a votação, a eleição do Senado, que vocês lembram, né, nós tivemos um voto a mais do que o total de senadores, né? Quer dizer, uma beleza. Abriram uma investigação, nunca identificaram nada, acabou arquivada, né? A investigação acabou arquivada, sem punir ninguém. E ele estava certo. O que o Deltan pedia na rede social? Transparência, voto aberto. Por quê? Porque o possível retorno do Renan representava realmente um retrocesso. Tá? Então, é isso. Falou mal do meu padrinho político, agora eu vou usar o poder que eu tenho aqui, né? A máquina, vou usar para revidar. Né? Então, isso aí por si só já deveria ser motivo de suspeição desse sujeito, né? Ele não deveria nem estar no CNMP, mas deveria ser proibido de julgar qualquer coisa da Lava Jato, porque o padrinho político dele é um cara investigado pela Lava Jato, aliás, em uma série de processos. É isso, como acabamos de dizer, né? Escrevemos mais cedo o editorial aí, justamente falando desse impedimento necessário. Inclusive tem até pedido de impedimento por parte do Muda Senado. Próximo. Bom, aí o Deltan explicando, né? Mas a gente pode passar para a próxima porque ele vai explicar isso muito melhor na nossa entrevista. E como eu disse, o vice de Aras pode julgar, pode inclusive conduzir a sessão, né? A sessão de amanhã, apesar de terem suspenso ali os 2 processos, ainda tem mais um. Próximo. Bom, antes da gente entrar na entrevista, só um registro aqui, a condenação do Dario Messer, que é o doleiro dos doleiros, a gente comentou sobre isso na sexta-feira, no programa de sexta-feira. Há muito ainda, vamos dizer assim, a gente precisa ainda entender muito desse acordo, porque é um acordo que parecia uma coisa boa, o sujeito entregar 1 bilhão, né, e ficar 18 anos em cana. Só que a gente começou a apurar e viu que algumas coisas não estão fazendo sentido. Por quê? Porque o patrimônio não é uma multa que ele vai pagar, é o patrimônio que ele está abrindo mão. Só que é um patrimônio que já estava bloqueado pela justiça, já havia sido identificado e bloqueado pela justiça. Mas desse 1 bilhão, pelo menos 800 milhões são bens imóveis, propriedades do Dario Messer no Paraguai. Então, não é garantia de que o Brasil vai recuperar esse recurso. O Paraguai é que bloqueou lá, o Paraguai vai querer ficar com boa parte desse patrimônio, desses bens, até porque envolve, né, a investigação lá envolve o ex-presidente, Horácio Cartes. Então, eles têm todo o interesse, né? Os bens estão lá
Então tudo isso está muito mal explicado. E 18 anos parece muito, né? Mas só para vocês terem uma ideia, só hoje ele já foi condenado a 13 anos e 4 meses, né, por lavagem de dinheiro no âmbito de uma outra investigação. Próximo. Vídeo. É o vídeo. No âmbito de uma outra investigação, então vou complementar a informação. Então assim, já de cara, quase 70% da pena dele num caso só. E ele ainda é alvo de mais umas 4 investigações. E vocês sabem, na hora de você é condenado, depois é condenado novamente, aquilo vai amplificando a pena. Então, está mal explicado esse acordo. Realmente parece que está muito bom para o Dario Messer e nada bom para a justiça e para a sociedade, para a indenização, reparo que ele precisa fazer para a sociedade. O nosso vídeo agora é a entrevista. Agora fiquem com os principais, não digo que são os principais, mas são os trechos que eu escolhi para o programa da entrevista, que é uma entrevista grande. Nós vamos disponibilizá-la na íntegra amanhã para os nossos assinantes, mas vocês podem conferir aqui esses trechos que eu separei desta conversa minha com o Deltan Dallagnol e com o Roberson Pozzobon. Muito boa noite, Deltan Dallagnol, Roberson Pozzobon, procuradores e integrantes da Força Tarefa da Lava Jato. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Gabinete de Crise. Boa noite, Cláudio. Agradecemos aí o espaço, a oportunidade, desejamos uma boa noite a todos. Legal, Cláudio. Obrigado, viu? É uma honra, uma alegria estar participando nesse espaço de debate público sobre esse tema que é tão importante para o nosso país, que é o tema anticorrupção. Uma alegria estar com você, ainda mais ao lado do meu colega com quem eu tenho a alegria de conviver, que eu admiro por suas muitas qualidades, o Robertson. Eu tenho certeza que os nossos espectadores também estão bastante satisfeitos em poder contar com a presença de vocês aqui. Espero que o que vocês falem aqui não gere novos processos no CNMP. O fato é o seguinte... Espero também. A nossa pauta é justamente 3 casos que estão aí, que vão à pauta do CNMP amanhã, tá? Como a gente antecipou na sexta-feira, você, Deltan, já foi alvo de mais de 50 representações ou pedidos, né, de representações lá no CNMP. Então, nós vamos tratar disso, tem alguns aspectos que eu gostaria de tratar em relação ao CNMP, mas antes, vamos falar concretamente. Nós temos um caso do Renan, um caso da Cátia Abreu e um caso do Lula, né? Do que se trata, para quem ainda não sabe, e qual é o seu posicionamento em relação a essas acusações? Legal. O primeiro caso do Renan, ele é um processo disciplinar que objetiva me punir por manifestações públicas que eu fiz em redes sociais, em que eu defendi o voto aberto para a eleição para a presidência do Senado, e eu avaliei que a pauta anticorrupção não avançaria se Renan fosse eleito, em razão do fato de ele ser investigado pela Procuradoria-Geral da República justamente pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O Conselho Nacional do Ministério Público instaurou um processo disciplinar em relação a isso para apurar quebra de decoro. Quebra de decoro acontece quando você xinga alguém, briga com alguém publicamente, fala impropério, se comporta de modo adequado. No meu entender, isso não caracteriza a quebra de decoro, está longe de caracterizar, é um exercício legítimo de liberdade de expressão em matéria de interesse público. Agora, eu tenho uma notícia recente, aqui de hoje mesmo, que existiriam conselheiros que buscariam reenquadrar isso como atividade político-partidária, o que, no meu entender, está longe de estar presente. O próprio Conselho já tinha rejeitado essa possibilidade. Tem um relatório técnico com quesitos feitos nos autos por profissionais de comunicação que avaliam que eu sempre me posicionei pela pauta partidária anticorrupção, jamais adotei posicionamentos político-partidários. O segundo processo é um processo que pede meu afastamento, é movido pela também investigada perante o Supremo. O primeiro era pelo senador Renan, o segundo é pela senadora Cátia Abreu, e pede meu afastamento por razão de interesse público, afastamento à força. Esse é um processo que pode me mandar para uma localidade tão distante de onde eu moro como Cruzeiro do Sul, Tabatinga, me mandar para um lugar distante, pelas regras que existem, se houver esse afastamento. Agora, a base é muito frágil, a base são fatos não comprovados, o que existe contra nós hoje no Conselho? Não tem nenhum processo disciplinar, nenhuma apuração consistente, nada que passou a fase de reclamação para entender como que funciona o Conselho.
as pessoas que querem nos punir pedem a nossa punição. Esse pedido de punição é aquilo que chama de reclamação disciplinar. Quando tem alguma consistência, isso se torna um processo disciplinar. E a gente já teve lá contra nós cerca de 50 pedidos, a maior parte de réus, investigados e seus aliados, mas só 2 se converteram em processos disciplinares, que são por opiniões que eu dei. Opinião em entrevista, criticando o ministro Supremo, e esse que eu acabei de mencionar, defendendo o voto aberto para a eleição da presidência do Senado. Então, hoje não tem nenhum processo disciplinar contra nós em relação a fatos de investigações e processos da Lava Jato. E sem qualquer base, assim, pretender afastar alguém sobre um alegado interesse público seria um ato arbitrário, assim. Seria algo sem uma base técnica, ainda mais quando existe uma garantia que protege a todos nós, membros do Ministério Público, que é a inamovibilidade, justamente para que a gente tenha independência e possa atuar contra poderosos sem pressões. Quando começam a existir pressões e vinganças, você começa a ficar com receio de atuar, isso geraria uma política pública muito desfavorável para a sociedade. Promotores, procuradores acovardados em atuação em razão dessas pressões indevidas. Em terceiro lugar, só para fechar o quadro, Cláudio, tem um pedido de providências movido pelo ex-presidente Lula, que reclama de uma entrevista coletiva que nós demos apresentando a primeira denúncia contra ele, que ficou conhecida pelo PowerPoint que foi utilizado para dar uma apresentação, mas o objeto da reclamação é muito limitado. Ele pede basicamente que a gente se abstenha de pronunciamentos político-partidários, a gente nunca fez isso, e pede também que a gente não se manifeste sobre coisas que não são da nossa atribuição ou competência. De novo, a gente também nunca fez isso. Então, é um pedido que é algo muito lateral nessa análise que iria a julgamento amanhã. Agora, os 2 primeiros são processos que, claro, nos preocupam, especialmente em razão da conjuntura, em razão de existirem pressões expressas aí de parte do Senado, de parte dos senadores. Outra parte apoia muito o Lava Jato, né? Mas existem alguns senadores que buscam aí a nossa punição, gerando pressões em sabatinas, em conversas, em declarações públicas, em pedidos, e isso tudo gera um ambiente que nos preocupa. Me chama a atenção que você não tenha justamente nenhum desses casos tratando de algum tipo de falha na investigação, né? De algum problema realmente ligado a determinada investigação. Ou algum ali abuso de autoridade seu, ou ali algum problema com provas. Né? A gente está falando aqui de suposto crime de opinião. É isso mesmo? O que existe basicamente contra nós são 2 processos disciplinares por opiniões. Esse é um ponto interessante, Cláudio, para a gente... Exato. São 2 pontos, 2 direitos, garantias que estão sendo julgadas, na verdade, pelo CNMP nesses processos, né? Uma delas, ela se desdobra em 2. Então, uma garantia, o direito de todo promotor, procurador da República, é o direito de expressar os seus pensamentos, de expor as suas teses jurídicas, não apenas nos processos, mas também perante o debate público, perante a comunidade jurídica e a sociedade como um todo. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está falando da causa anticorrupção, e de processos que envolvem pessoas poderosas economicamente e politicamente, né? É preciso que a comunidade tenha a oportunidade de ouvir o outro lado e não apenas os advogados, os defensores, né? É preciso que haja um debate público, e o debate pressupõe que ambos os lados falem, né? Tanto o lado da defesa, das defesas dos réus, dos próprios réus, quanto também o lado daqueles que os investigam e os processam, que no caso é o Ministério Público, a polícia. Então, esse é um ponto que às vezes a gente vê pouco debatido, porque tem pessoas que querem que o membro do Ministério Público tenha talvez a mesma contenção que um juiz. E são categorias diferentes, né? O Ministério Público, ele sim é imparcial, etc., mas ele também é uma parte no processo. Ele tem o direito de expor, sem fazer qualquer pré-julgamento, é lógico, de expor as teses jurídicas, os seus entendimentos. Então, é importante que o Ministério Público participe do debate acadêmico, não só na área acadêmica, né, nas universidades, mas também perante a comunidade como um todo. E a outra garantia que será avaliada, né, a sua preservação será avaliada pelo CNMP nos processos de amanhã, diz respeito à independência funcional. Eu digo que é a independência funcional e não a inamovibilidade, porque a inamovibilidade nada mais é do que uma decorrência da independência funcional.
Afinal de contas, se um promotor, um procurador da República como o Deltan passar a temer que, desagradando quem quer que seja, um alto figurão da República que está sendo investigado por corrupção, por exemplo, ele pode ser removido de Curitiba com a sua família lá para Tabatinga, lá no interior do Amazonas, isso logicamente vai retirar a independência dele, que não é cara só para o Deltan ou para o Ministério Público. Ela é necessária, imprescindível para toda a sociedade. Então, por isso a importância desse julgamento. Um MP onde os seus membros não têm oportunidade de se manifestar e não tem independência é um MP manco, é um MP que não funciona e que não vai conseguir corresponder àquele desenho que foi dado pela Constituição. Você se vê naquele PowerPoint, no meio ali, com os ataques todos vindos de todos os lados, né, numa situação inversa àquela que a gente viu no passado? Porque, assim, nessa conversa toda, fica muito claro. A gente já falou aqui N vezes aqui no Antagonista, que a gente também defende a pauta, a bandeira de combate à corrupção, não defendemos pessoas, é bom que fique claro, né? Se em algum momento alguém, seja da Lava Jato, algum procurador, seja juiz, seja quem for, se for identificado cometendo algum crime, nós vamos tratar com a mesma régua. Aqui o que interessa é a bandeira anticorrupção. Então, não abrimos mão para tolerar, né, erros e abusos de quem quer que seja. Aliás, isso é muito diferente do que a gente vê na política, né? Agora, a gente viu ao longo da Lava Jato, primeiro o Lula, né, que estava no centro do PowerPoint, se dizendo o grande perseguido. O Bolsonaro costuma dizer que ele é o mais atacado do país, né? Atacado pela imprensa, por todo mundo. Aí eu estou vendo você agora, né? É CNMP, é ministro do STF, você como Lava Jato, né? Como integrante da Lava Jato, como a cara, vamos dizer assim, mais conhecida da Lava Jato. E aí o pessoal no Congresso, a turma querendo também desfazer o trabalho de vocês, mudar os crimes. O Supremo também já fez, segunda instância. Quer dizer, você tem uma série aí de iniciativas. Você se vê no centro desse PowerPoint, Deltan? Você vê a Lava Jato no centro desse PowerPoint? Cláudio, o que eu vejo hoje é uma reação, um movimento de retrocessos. São várias pessoas do meio político que foram incomodadas, nas palavras do Robertson. O Robertson disse assim, costuma dizer, a Lava Jato incomodou muito e com isso ela passou a ser incomodada. Eu vejo muitas pessoas que foram incomodadas, agora querendo nos incomodar, querendo retalhar. Agora, a grande questão eu concordo com você, a questão não é pessoas. A gente não deve defender pessoas, a gente deve defender pautas, causas. A questão é se essas reclamações têm ou não algum fundamento. Uma das reclamações, você até mencionou antes, um dos fatos que é legado contra nós é o fato de que a gente fez um acordo com a Petrobras, que foi um acordo que permitiu que mais de 2 bilhões ficassem no Brasil. Um dinheiro que depois o Supremo acabou anulando o nosso acordo e destinando esse dinheiro para o combate à pandemia, para o combate a incêndio na Amazônia. Agora, esse acordo ele foi objeto de críticas pela Procuradoria-Geral de então e pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas ele fez uma decisão que foi uma decisão liminar, não profunda, e uma decisão provisória. Depois desse momento, vários órgãos analisaram esse acordo profundamente. A Câmara de Combate à Corrupção analisou esse acordo profundamente. A Corregedoria do Ministério Público Federal, a Corregedoria da Justiça Federal da 4ª Região, a própria Justiça Federal e também a própria Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público, que é outra corregedoria. E todo mundo que analisou chegou à conclusão que esse acordo é uma solução legítima dentre aquelas que estavam disponíveis. Ainda que alguém possa eventualmente discordar delas, porque o direito não é matemática e é permitido que você discorde, que você tenha visões diferentes, perspectivas diferentes. Então, a análise mais aprofundada mostrou que é um acordo regular, que era um modo de a gente buscar fazer com que os recursos ficassem no Brasil e fossem aplicados de modo a atender ao interesse público. Mas, como um integrante de uma entidade anticorrupção comentou comigo recentemente, eu achei muito pertinente a análise dele, ele colocou assim, Deltan, o ambiente mais intoxicado para comunicação e debate público é o ambiente de discussão de casos contra a corrupção política. Porque casos contra a corrupção política atingem muitas pessoas poderosas, que têm redes sociais, fake news, robôs, que têm militantes, como você bem falou, você colocou assim, aqui é bem diferente a lógica da política. Por quê? A lógica da política é uma lógica de aliança, as pessoas defendem umas às outras, muitas vezes, cegamente, sem olhar os fatos. A nossa lógica é outra lógica, a nossa lógica é de olhar os fatos, né? A nossa lógica é de olhar o que tem substância, o que tem consistência. E quando você vai olhar o que tem substância, o que tem consistência,
os órgãos que fazem essa análise técnica têm confirmado a nossa atuação em diferentes instâncias, em diferentes órgãos, em diferentes também instituições. Ok. Eu só queria perguntar mais uma coisinha, Deltan, que me ocorreu aqui, é que embora a gente já tenha se estendido bastante, mas eu não quero perder a oportunidade. Você acha que esses ataques mais fortes agora, né, recentemente, aí, no último ano, de lá para cá, isso é resultado de quê? Do fato de vocês terem começado a alcançar núcleos de poder ainda mais consolidados, mais fortes no Brasil, como parte do judiciário, como bancos, né, mercado financeiro, bancos, ou isso se deve a outro tipo de contexto, um novo governo, um novo Congresso? Qual é a tua avaliação? Cláudio, a sensação que eu tenho é que a gente era, imagina lá uma unidade, sei lá, eu não gosto muito de comparação com guerra, tá? Mas vou fazer porque talvez deixe a imagem mais fácil. Mas o que a gente faz aqui não é uma guerra, a gente luta pela aplicação da lei. Mas imagina lá uma unidade de ataque numa guerra, entrando no meio do território inimigo, mostrando, a gente foi comprovando coisas erradas de diferentes pessoas ao nosso redor, até que chegou um ponto em que a gente avançou, e a gente acabou sendo cercado, e cada vez mais esse cerco foi se aproximando de nós, até que a gente tinha, digamos, uma última trincheira de proteção, que é a trincheira da nossa instituição. E hoje o que a gente vê é que, pela primeira vez, esse discurso crítico à Lava Jato entrou na instituição pela pessoa do Procurador-Geral da República. De novo, a meu ver, foram afirmações equivocadas dele, por falta de conhecimento sobre como funciona uma operação, mas entrou, e essa era a nossa última trincheira de proteção e a própria instituição. Então, hoje, nesse momento, é um momento, sem dúvida, que a gente fica mais vulnerável em razão dessa compreensão, de novo, a nosso ver, equivocada que o Procurador-Geral tem sobre o nosso caso. Veja que o Conselho Nacional é a última esfera de controle da nossa atuação. E o Conselho Nacional, normalmente, respaldou as nossas atividades ao longo desses anos. Mas o Procurador-Geral é uma pessoa muito influente no Conselho, é uma pessoa que tem muita autoridade no Conselho Nacional. E uma visão diferente dele pode, é claro, mudar esse equilíbrio de forças. Então, hoje a gente passou a estar numa situação, a meu ver, assim, um pouco mais crítica, um pouco mais arriscada, um pouco mais exposta, não por ter mudado o que a gente faz, que continua sendo a mesma coisa, aplicar a lei a fatos, apurar fatos e aplicar a lei a fatos, independentemente de quem seja o responsável pelos crimes, mas em razão dessa mudança da conjuntura. Ou seja, a última trincheira está para cair. Talvez vocês sugerirem uma live com ele aí, como fez a turma do PT, talvez ele se abra ao diálogo. Agradeço muitíssimo aí a presença aqui no Gabinete de Crise do Deltan Dallagnol e do Robertson Pozzobon, integrantes aí da Lava Jato, da Força Tarefa do Ministério Público da Lava Jato. Gostaram? A íntegra amanhã em primeira mão para os assinantes. Você não assinou? Assine. É o conteúdo jornalístico do país mais qualificado e, se você quiser, tem Cruzoé e Antagonista a mais nessa promoção imbatível, R$ 22,90 por mês. Uma coisa realmente... o que você gasta? R$ 23,00 não paga, né? Não paga o conteúdo que você vai receber. Pode perguntar para os outros assinantes aí no chat se algum está arrependido. Para quem não sabe, você está aqui com o QR Code na sua tela. Vai lá, se você está assistindo na TV, na Smart TV, no seu desktop, mira o teu celular ali, fotografa o QR Code, você vai direto para o formulário de assinatura. Se você estiver assistindo aqui, no próprio celular, nós dois aqui, o Cláudio e o Dantas. Você clica aqui, você vai ver um izinho no canto em cima, clica nele e pronto. Mais notícias exclusivas, você clicando aqui, você vai direto para o formulário. Cláudio, para de encher o saco esse negócio de pedir assinatura. Gente, nós não pedimos dinheiro para a SECOM. A gente não recebe dinheiro de governo nenhum, nem governo estadual, nem municipal, né, nem federal. Aqui não tem Dória, não tem Bolsonaro, não tem Zema,
Entendeu? Não tem crivela, não tem. Aqui o dinheiro, o único dinheiro público aqui é aquele que vem do público, que vem de vocês. Vocês é que sustentam esse jornalismo e que permite que ele seja independente. Não tem outro veículo com esse formato, né, que seja realmente sustentado pelos assinantes. E apesar de todos os boicotes aí das plataformas, Google e afins, né? Então, sempre agradeço. Quem não assinou, assine e interaja. Tá aí o CD Silva no chat, recolhendo inclusive as suas impressões, sugestões e críticas. Bacana?